Bom dia, irmãos. Hoje, dia 1º de julho, vamos ler Marcos 11, de 1 a 14, 1 Reis 1 e Oséias 4, do versículo 11 até o capítulo 5, no versículo 3. Então, vamos começar por Marcos 11, de 1 a 14. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto aos montes das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso o jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e turma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Adonias usurpa o trono. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zerua, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natão, profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Natã e Batseba advogam a causa de Salomão. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste ao rei meu senhor?
a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho. Batseba se inclinou e prostrou-se perante o rei e perguntou. E o rei perguntou: O que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, a Joabe, comandante dos exércitos, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que ele declare quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados, e convidou todos os filhos do rei, o chefe do exército, ao sacerdote, e esses que estão comendo e bebendo. E dizem: Viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, a Benaia e a Salomão teu servo não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou-se e prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Subirei após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele que reinará em meu lugar. Porque eu ordenei seja ele príncipe sobre Israel e Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja ele com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão, a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou o tabernáculo, o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e seus adeptos alarmam-se. Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: Entra, porque és homem valente, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, e os fizeram montar a mula que era do rei.
Zadok, o sacerdote, e Natão, o profeta, ungiram o rei Giom e dali subiram alegres. E a cidade se alvoroçou, esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel que deu hoje, quem se assente no meu trono, vendo-o os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Adonias pede indulto. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos teus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E este lhe disse: Vai para a tua casa. Oséias capítulo 4, do 11 até o final, e o capítulo 5 até o versículo 3. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara, lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificaram sobre o cimo dos montes, e queimaram incenso sobre os outeiros, debaixo dos carvalhos, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-aven. Nem jureis, dizendo: Vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Capítulo 5. Repreensão contra sacerdotes e príncipes. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros. Visto que foste um laço em Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excesso vos aprofundaste, mas eu castigarei a todos eles. Conheça Efraim, Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado.